Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo àqueles que estão aqui presentes e você também que está nos acompanhando aí do seu lar, do seu trabalho, onde quer que você esteja, seja ao vivo ou depois no gravado também. Seja muito bem-vindo ao Encontro de Amigos. O Encontro de Amigos é um projeto especial de domingos e nós estamos hoje finalizando a primeira temporada da série Direitos. Que bom que você nos acompanhou até esse momento. Agora, eu convido a todos os presentes a fechar os olhos e vamos falar com Deus. Querido e bom Pai, nós estamos aqui nesse primeiro dia da semana para prestar esse culto a Ti. Somos falhos, somos pecadores, mas nós nos entregamos inteiramente, Senhor. Por favor, fale conosco nessa noite, que possamos sair daqui com a certeza que tivemos um encontro contigo. Essas bênçãos eu te peço por Jesus. Amém. E, como nós temos feito, nós temos alguns recadinhos bem especiais. O primeiro deles é o estudo central. O que é o estudo central? É o estudo aprofundado da lição da Escola Sabatina. Ele é liberado todo sábado, a partir das 14 horas, no canal da igreja. E ontem já foi liberado o estudo número 11, Esperando no Crisol. Então, eu convido você a acompanhar ali. Você tem toda semana para assistir a um complemento ao estudo da lição da Escola Sabatina. E falando em Escola Sabatina também, nós temos a classe dos professores, toda sexta-feira, às 20 horas, pelo Zoom. E quem estará conosco na próxima sexta é o pastor Daniel Baneta, dia 9 de setembro, às 20 horas, pelo Zoom. Você pode entrar no site da Escola Sabatina aqui da igreja, e ali vai ter o link do Zoom para você participar, mesmo que você não seja professor da Escola Sabatina. E um convite especial é para participarmos da Recolta 2022. Que oportunidade você tem de contribuir e também pregar o Evangelho, mostrando o que a igreja faz ao redor do mundo, ao redor da nossa região, da nossa associação. Então, se você está aqui presencialmente, você pode pegar o envelope ali na saída ou passar aqui um dos cultos e também pegar o material para fazer o seu trabalho. E agora é aquele anúncio que nós já temos feito há algum tempo, mas está cada vez mais próximo. Dia 1º de outubro, o Vijobes. O que é o Vijobes? Vigília, jejum, oração, batismo e busca do Espírito Santo, uma experiência com o Espírito Santo. O programa vai começar às 9 horas com a Escola Sabatina e vai terminar por volta das 18 horas, 17h30, 18 horas. E nós temos muitos participantes especiais, pastor Martin Kuhn, doutor Acriste e também o doutor Rodrigo Silva, que mandou um recado especial para nós também. Olá, meus queridos irmãos, eu sou Rodrigo Silva e tenho um convite todo especial para você. No próximo dia 1º de outubro, na Igreja Adventista de Sorocaba, nós estaremos numa programação toda especial de jejum, batismo, busca do Espírito Santo e oração. Você é o nosso convidado e Deus será honrado com a sua presença. Nos próximos cultos nós teremos mais informações de como vai ser organizado, mas já fica aqui a minha dica para você se programar para passar esse dia especial aqui, para ter um aprofundamento ainda maior no Espírito Santo, no conhecimento do Espírito Santo e a atuação dele na nossa vida. E agora aquele momento especial dos aniversariantes, aquelas pessoas que estão completando mais um ano de vida no dia de hoje. Hoje, quem está completando aniversário é a Aparecida Sanches Araújo. E o Marcos Bezerra da Silva Júnior também completa mais um ano de vida. Parabéns para você. E amanhã, dia 5 de setembro, a Rosa Maria Ferreira Henrique e a Sônia Aparecida Rodrigues também completam mais um ano de vida. Parabéns para vocês. E na terça-feira, dia 6, nós temos o Dirceu Rodrigues de Oliveira, a Flávia Gasparini e a Lourdes Duarte e Silva. Então, sinta-se abraçado, você que faz aniversário de hoje até quarta-feira, que Deus abençoe ricamente a sua vida. E agora eu gostaria de chamar o grupo de louvor, que é o momento de louvarmos. Nós presencialmente e você também, no seu lar, de onde você estiver, louve conosco. Nós vivemos num mundo cheio de pecados. Infelizmente, Jesus ainda não voltou para nos levar. Ele vai fazer isso, mas isso ainda não aconteceu. Mas mesmo assim, nós podemos ter uma esperança. A esperança de que isso vai acontecer e por isso nós podemos ser felizes. Por isso nós vamos cantar a música agora, Hoje Sou Feliz.
Eu gostaria que vocês se juntassem a nós. Perdido foi que Cristo me encontrou neste mundo mal. Salvou-me, no seu sangue me lavou. Hoje sou feliz, hoje sou feliz. Foi-se o meu temor, vou permanecer junto ao Salvador. Foi-se a escuridão, raia a luz do céu, pois eu sei que sou do meu Senhor e Ele é meu. Se muitas tentações me sobrevêm, para Ele vou. Recebo forças que do céu me vêm, se com Ele estou. Hoje sou feliz, foi-se o meu temor. Vou permanecer junto ao Salvador. Foi-se a escuridão, raia a luz do céu, pois eu sei que sou do meu Senhor e Ele é meu. Se escura a noite assustar-me vem, sinto seu amor. As trevas tornam-se em luz também, com meu Salvador. Hoje sou feliz, foi-se o meu temor. Vou permanecer junto ao Salvador. Foi-se a escuridão, raia a luz do céu, pois eu sei que sou do meu Senhor e Ele é meu. E agora nós temos mais uma semana começando, e eu gostaria de pedir para que vocês se colocassem em pé, para que junto conosco nós possamos pedir para que o Espírito Santo venha estar conosco durante esses próximos dias e durante essa semana também. Para que Ele viva no nosso coração. Vive Santo.
Chegou o momento de nós falarmos com o nosso Deus. O Espírito Santo está tocando no nosso coração nessa noite, para que você comece uma semana cheia dele. Para nós que estamos aqui presencialmente na casa de Deus, e para você que está nos acompanhando pela internet. Que essa semana possa ser uma semana de bênçãos para todos nós. Mas para isso precisamos orar. Então eu convido a todos aqueles que puderem, neste momento que estão aqui presentes, e você que está aí na sua casa, que ajoelhe agora para nós fazermos uma oração. Pai querido, eterno Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa. Obrigado porque o Senhor tem nos acompanhado a cada dia da nossa vida. E hoje estamos aqui para mais um culto de louvor a Ti. Que tudo que for falado aqui neste local possa ser para a honra e glória do Teu santo nome. Que esta semana que se inicia possa ser uma semana de bênçãos para todos nós. Que através do Teu Santo Espírito nós possamos ser tocados em nosso coração, para falar do amor do Teu Evangelho para outras pessoas, para dar testemunho da nossa fé e principalmente para que nós possamos converter outras pessoas aos pés da cruz. Para aquelas pessoas que começam a semana já corrida, que o Senhor possa protegê-las de todo mal, que nenhum mal venha acontecer e que nós possamos sentir a Tua presença na nossa vida. Cuide de todos nós, cuide também daquelas pessoas enfermas que não puderam estar aqui presentes nesta noite ou que estão assistindo pela internet, que através do Teu Santo Espírito e a Sua mão poderosa como médico dos médicos possa curar cada um deles. Fique conosco, abençoe este culto de louvor que oferecemos a Ti nesta noite. Tudo isso nós Te pedimos e agradecemos, não porque haja mérito em nós, mas pelo sangue do Teu Filho amado Jesus. Amém. Ao leste eu vejo uma nuvem menor que a mão de um homem. Silêncio e respeito contidos no peito. O momento chegou. Arco-íris no breu, mancha escuro no céu. Que em coro celebra a Deus. A nuvem se expande. Agora já grande luz a vitória e anjos dão glória a Cristo, dando santo, santo é o Filho, e que em majestade vem pra buscar, vem exaltar aos seus filhos que tanto
milagrosa, os santos vestidos de luz relembram da cruz, do plano de salvação e erguem sua voz em louvor ao Cordeiro que um dia trouxe a graça do perdão e que majestade vem pra buscar, vem resgatar aos seus filhos que tanto amou, vem pra mudar, vem transformar esse mundo que tanto pecou, vem construir, vem redimir, terminar com o mal, e o seu povo se unir, ele vem pra sempre. Ele vem pra sempre. Eu nem sei como descrever a visão de ter Cristo olhar pra mim, tocar suas mãos, marcar seu amor e ouvir o poder de sua voz a dizer: vim pra buscar, vim resgatar aos meus filhos que tanto amei, vim pra mudar, vim transformar esse mundo que um dia criei, vim construir, vim redimir, terminar com o mal, e meu povo me unir, eu voltei pra sempre. Eu voltei pra sempre. Amém. Que linda mensagem. Muito obrigado, meninas, por essa mensagem musical tão inspiradora. Ele vem e quando ele voltar vai ser para sempre. Que isso possa arder sempre no seu coração. Como eu disse no início, nós estamos hoje encerrando a primeira temporada da série Direitos. Hoje estamos no episódio 6 e o tema de hoje é pena de morte, um tema bastante espinhoso. E nada melhor de ter alguém muito especial. Gostaria de dar boa noite aqui, Dr. Nelson Malzone. Boa noite, Ismael. Boa noite, doutor Nelson. É um prazer estar aqui com você. Além de advogado, você é um amigo pessoal. É um prazer tê-lo aqui para conversarmos hoje a respeito desse tema. Gostaria de apresentar o doutor Nelson. Felizmente, não vai dar para ler o currículo dele todo, porque nós perderemos muito tempo. O doutor Nelson ele é jurista, escritor, ele é autor de 39 livros, 7 deles na área jurídica, 2.500 poemas e mais de 20 projetos literários que ele já está em andamento. Ele é membro de 8 academias de letras e diversas associações jurídicas e culturais também. É mestre e doutor em teologia, mestrando em educação, especialista e pós-graduado em 12 áreas diferentes. Imagina se a gente fosse falar todas aqui, né? Além de, ele está na 5ª graduação, ele é formado em Direito pela Faculdade de Direito de Sorocaba, em Teologia, Filosofia, Gestão Pública, Ciências Contábeis e mais outros certificados, aí mais de 300 certificados. Então, o Dr. Nelson é um acadêmico, um estudante profundo da área jurídica e outras áreas também. É um prazer tê-lo aqui, Dr. Nelson. E para começarmos a falar a respeito desse tema da pena de morte, talvez, antes de falarmos da pena de morte, seria interessante entendermos o que é a pena, para que ela serve, o que é a pena no direito. Perfeito, Ismael. Primeiramente, uma alegria estar aqui com os queridos irmãos desta igreja. Estivemos como membros por 25 anos e hoje estamos ali servindo ao Senhor na igreja de Árvore Grande. São 3 anos já lá, né?
Com relação à pena, é algo muito interessante. Nós sabemos que temos a Bíblia enquanto cristãos, né? A Bíblia é um conjunto de normas que guia a nossa vida enquanto cristãos, enquanto filhos de Deus. Nós temos também as leis que todas as sociedades fazem para que haja harmonia na convivência social. Então, um conjunto de normas, um conjunto de leis, de regramentos sociais, permite o equilíbrio humano e o convívio social. A quebra destas normas, destas leis, vai incidir uma pena, né? Então, a pessoa, de repente, quebrando uma lei, quebrando uma norma, vai incidir a pena, se for num sentido criminal, né? Então, se a pessoa cometer um crime, a pena é nada mais que um castigo, uma punição, uma sanção que a pessoa vai receber por ter infringido uma norma. Então, ela infringiu uma lei, ela incide, né? Normalmente. E, doutor Nelson, quem cuida das penas, né, na parte criminal é o direito penal, é isso? Isso, é o direito criminal. O senhor trabalha na área criminal também ou não? Eu não trabalho nessa área, apesar dessa área ser bastante interessante. Sempre gostei muito do direito criminal, mas por uma série de eventualidades, nós optamos por outras áreas no sentido de escritório de advocacia que nós temos, né? Nós atendemos muito em previdenciário, trabalhista, empresarial, civil e direito médico. Não estamos, no momento, eu particularmente, não trabalho com a área criminal, embora o nosso escritório preste esse serviço também. Na área criminal. Então, né, no regramento jurídico brasileiro, né, nós temos o direito penal, né, que cuida do direito material, e o processo penal, que é a execução de como se processa as penas. Mas, doutor Nelson, aqui nosso tema de hoje é sobre pena de morte. O que é a pena de morte? A pena de morte, como nós vimos, né? A pena é um castigo, uma sanção que a pessoa vai receber por infringir uma lei. No caso da pena de morte, pode-se dizer e considerar-se como a pena máxima que um poder judiciário de determinado país pode aplicar conforme os crimes mais graves que essa pessoa infringir, né? Cometer. Então, a pessoa comete um crime muito grave e, de acordo com o ordenamento daquele determinado país, pode lhe ser aplicado a pena de morte, que é a pena mais grave, a pena máxima que pode ser aplicada. A pessoa, no fim, ela vai ter a vida dela retirada pelo Poder Judiciário daquele país. Pelo poder do Estado, né? Exatamente. Então, nós temos a pena de restrição de direitos, restrição de liberdade, né? E a pena de morte, como o doutor disse, seria uma pena máxima. Né? Imagina, a pessoa perde a vida, não resta ali mais nada, né? Mas, e no Brasil? No Brasil existe a pena de morte ou existe algum outro país onde a pena de morte ela é aplicada, doutor Nelson? Com relação ao Brasil, faz tempo que o Brasil não aplica a pena de morte. A única possibilidade que existe no Brasil hoje está na Constituição Federal, no artigo 5º, onde possibilita a pena de morte em casos de guerra declarada. Nessa possibilidade, pode haver ali execuções, né, caso exista a guerra declarada. Agora, o Brasil, ele já há muito tempo não aplica pena de morte. Nós tivemos no nosso ordenamento já essa possibilidade. Nós sabemos do Brasil colônia, né? Desde aquela época, essa lei existia, tinha execuções, né? Mas o Brasil, desde a primeira Constituição de 1824, da monarquia de Dom Pedro I, deixou de aplicar a pena de morte. E o Brasil hoje não aplica. Nós tivemos alguns episódios em que essa lei voltou. O Brasil, portanto, é um país hoje que respeita o direito à vida, né? No entanto, nós temos a cláusulas pétreas, inclusive, que está ali no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º, da nossa Constituição da República Federativa do Brasil, onde nós temos a proteção, algumas leis que não podem ser mudadas, que são leis rígidas, né? Portanto, cláusula pétrea. E entre essas cláusulas pétreas, nós temos o direito à vida, que é um direito inviolável, é uma garantia fundamental do ser humano. O Brasil, portanto, respeita essa norma do direito à vida e não aplica a pena de morte, mas temos alguns países que aplicam, como, por exemplo, Estados Unidos, Guatemala, temos também o Japão, a Coreia do Norte, temos a China, temos a Malásia, o Catar, que vamos ter a Copa do Mundo lá, né? É um país que aplica a pena de morte. Nós temos também alguns países do Oriente Médio, como, por exemplo, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Omã, Bahrein, entre outros.
Olha, interessante. Então, se perguntar, no Brasil existe pena de morte? Aí você fala, existe, em caso de guerra declarada apenas, né? Então, é importante falar, existe, mas só em casos excepcionais. Outro aspecto interessante que o doutor colocou aqui, que a pena de morte não pode ser instituída por uma mera mudança legislativa, né? Vou criar uma lei, um governante que talvez seja eleito, vou resolver instituir a pena de morte. Ela está expressamente proibida na Constituição, teria que se mudar a Constituição, né? Fazer uma nova Constituição para que no Brasil tenha a pena de morte. Como o doutor disse, a vida, né, é um direito extremamente inviolável, né? Mas, e nesses países onde são aplicadas as penas de morte, tem estudos que a criminalidade diminui? A maior dificuldade que nós temos nesse sentido, Ismael, é que a maioria desses países que aplicam a pena de morte, principalmente alguns países ali do Oriente Médio, e até mesmo a China, a Coreia do Norte, entre outros, são países muito fechados para o oferecimento de dados públicos, né? Então, são países que não têm muita transparência pública. Portanto, eles fazem muitas atividades lá do Estado e não oferecem esses dados ao público. No entanto, alguns estudos dizem que houve uma pequena diminuição na criminalidade. No entanto, temos para nós, e esses estudos também assim concluem, que não é apenas a aplicação da pena de morte que vai fazer com que haja essa diminuição na criminalidade. No entanto, são diversos fatores culturais, sociais, econômicos e mudanças, né, na legislação, mudanças nos critérios sociais desses países, uma maior atenção ao ser humano nesses países e aos cuidados fundamentais com cada um, com cada cidadão, que vai realmente fazer com que se diminua a criminalidade. Então, não é, além da questão do perigo, né, infelizmente a gente vê, mesmo nos Estados Unidos, que é um dos países que em alguns estados tem a pena de morte, a gente tem relatos, né, de pessoas inocentes que sofreram a pena, né, e é totalmente irreversível, né? Se a pessoa é presa ali injustamente por alguns anos, é claro que ela sofre um dano, mas ainda dá para se recuperar. Mas quando a vida é tirada, não tem mais o que fazer, né, doutor? O senhor já citou aqui, relatou que no Brasil já teve, mas explique melhor, que período que teve isso, como é que foi no passado a pena de morte aplicada no Brasil? Ok. Na época da colônia, né, onde o Brasil ainda era administrado por Portugal, nós tínhamos ali diversas execuções sendo feitas por todo o país. Era costume executar a vida do ser humano, principalmente referente aos negros escravizados, aos indígenas, né? Nós sabemos disso. As populações foram ali dizimadas de indígenas, de negros trazidos ao país. E, no entanto, com o andamento, né, da lei, das mudanças, dessa nova modernidade, né, onde as pessoas começaram a pensar um pouco mais nas questões de dignidade humana e no direito à vida, né, nas garantias fundamentais do homem, houve algumas mudanças. E aqui no Brasil, já na primeira Constituição, como nós dissemos, em 1824, foi retirado essa possibilidade da pena de morte no nosso ordenamento jurídico. No entanto, a possibilidade que se abriu ali foi que existisse pena de morte para o caso de insurreição de escravos. Então, se um escravo se revoltasse, se rebelasse, ele poderia receber ali, por aplicação de pena, a pena de morte, a pena máxima, né, que uma sociedade pode prever. Já na nossa Constituição de 1890, que foi a nossa segunda Constituição já republicana, né, logo após a nossa República, a instauração da nossa República, foi também permitido que nós tivéssemos esse respeito à vida, né? É uma Constituição muito parecida com a que nós temos hoje nesse sentido. Então, nem mesmo para os escravos, uma vez que já haviam sido libertos, né, em 1888, nem mesmo para os escravos mais e para os afrodescendentes foi permitido a pena de morte. No entanto, com a ditadura militar em 1964, foi possibilitado novamente a aplicação da pena de morte. E essa lei vigorou entre 69 e 79. Com relação à pena de morte nesse período, ela era aplicada para os casos de guerrilhas e para os casos de infrações à administração pública, né? Onde, de repente, o Estado ali, sob a ditadura, tinha receio de acontecer alguma revolta, alguma coisa que destituísse aqueles ditadores do poder.
Olha, é bem interessante, né? Essa parte histórica é bem interessante da evolução, né, no Brasil. Mas também tem um personagem, né, o Tiradentes, né, que sofreu a pena de morte. Nós temos até um feriado, né, em memória, né, que sofreu a pena de morte. Então, é um personagem da história que comprova, né, demonstra claramente que existia pena de morte no direito brasileiro. Mas a pena, além de ser uma sanção por um auto cometido, ela também tem a função de ressociabilização. O senhor acredita, doutor, que no sistema prisional hoje há possibilidade de ressocialização da pessoa que comete um crime? Esse é um dos debates que mais são feitos, né, em questões jurídicas, no meio acadêmico, no meio jurídico, sobre a ressocialização do preso e sobre as condições dos presídios brasileiros. Nós sabemos das condições ditas por muitos estudiosos, né, que verificam em loco os presídios nacionais, da situação que acontece de condições degradantes, né, cadeias superlotadas, uma verdadeira falência do sistema prisional brasileiro. Nós temos hoje quase 1 milhão de presos no Brasil. Ou seja, em cada 200 pessoas, uma pessoa está presa. Já imaginou? Uma quantidade, né, muito grande de pessoas presas, quase 1 milhão de presidiários no país. E nós sabemos que não tem como aguentar, né? O sistema carcerário não tem como aguentar tudo isso. E ainda mais hoje em dia, é muito difícil pensarmos em ressocialização em tempos em que organizações criminosas que agem fora do presídio, mas principalmente dentro dos presídios, como o PCC e o Comando Vermelho, tomam conta dos presos, da vida dos presos, do que eles fazem e deixam de fazer, deles e de suas famílias. Portanto, estamos numa situação bastante difícil. E fica difícil a ressocialização. A ressocialização é a possibilidade de um ser humano que cometeu o crime readequar-se às normas sociais, perceber que cometeu um ilícito, uma delinquência, um crime, e readequar-se às normas sociais, ser recuperado. Fica muito difícil recuperar-se numa situação dessa. Portanto, pensamos, né, que a única forma de se recuperar seria através de algumas possibilidades oferecidas pelo Estado, como cultura, educação, trabalho, religião. Isso sim pode recuperar alguém. Então, o senhor acredita, doutor, nossa última questão aqui, que um sistema prisional mais adequado poderia, pelo menos, contribuir para diminuir a criminalidade ou contribuir com a sociedade? Eu acredito que sim, mas mais do que o sistema prisional receber uma reforma, né, nós pensamos na possibilidade também, eu acho que isso é necessário, de haver ali uma revisão da Lei de Execuções Penais, de haver uma reforma em nosso Código Penal, que já tem 82 anos, um Código Penal envelhecido de 1940, precisa de uma ampla reforma, um debate mais intenso feito sobre a questão da minoridade penal. Nós sabemos que na área penal precisamos desse tipo de atividade, desse tipo de debate, desse tipo de estudo, né? Talvez até mesmo uma mudança geral nas questões penais no sentido jurídico. No entanto, com relação às possibilidades dentro dos presídios, nós sabemos ser necessário o estudo, o trabalho, a religião, né? Nós temos aqui mesmo em Sorocaba, né, a nossa igreja faz um belo trabalho nos presídios, tem também casos no país todo de remissão da pena através da leitura de livros, né, o que ajuda a pessoa a ter educação, né? Tem também estudos possibilitando as pessoas de estudarem no sistema EAD, educação à distância, hoje em dia também, dentro dos presídios, e também a possibilidade das pessoas trabalharem para ter dignidade, para aprenderem a viver na sociedade de uma forma digna. Mas, principalmente, nós vemos que a religião ainda é o melhor meio de inserção social para que a pessoa seja recuperada. Olha, que bom, muito importante, né? Quantas coisas nós teríamos mais, mas, infelizmente, doutor Nelson, nosso tempo acabou. Gostaria de agradecer imensamente a sua participação aqui. Fica o meu convite para estarmos aqui, talvez, numa nova temporada no próximo ano da série Direitos. Com certeza o senhor será convidado para estar aqui conosco. Eu agradeço, obrigado. E como eu disse, infelizmente, terminamos a nossa série, a primeira temporada da série Direitos, nesse tema pena de morte. Mas agora fica uma questão. Pastor Osmar, a Bíblia fala alguma coisa acerca da pena de morte? Boa noite, Ismael. Obrigado, doutor Nelson, pela boa explanação. Acho que ficou claro
a questão jurídica ficou muito claro para a gente. Boa noite para você que está na internet aí. Que bom que você está conectado conosco. Aproveita para compartilhar esse link para um número maior de pessoas terem acesso a esta informação tão preciosa. E deixa eu lhe fazer uma pergunta também. Por que é que você não vem para a igreja? Você que está aí sentadinho, ó, está frio, né? Pois é, mas você continua fazendo as suas atividades, né? Vem para a igreja, vem adorar a Deus, porque o tição tirado do fogo apaga. Seja muito bem-vindo a esse último episódio. Eu quero aproveitar para deixar registrado aqui o meu agradecimento a cada profissional que esteve aqui, cada advogado, ao Ismael, que também liderou essa parte das entrevistas. E eu creio que se você perdeu algum episódio, vale a pena voltar aí no YouTube e procurar um dos episódios que você perdeu para assistir. Foram temas muito enriquecedores. Obrigado a cada um dos profissionais que participaram. E para você que está aí, lembrando que na próxima semana nós vamos começar uma nova série. Vem aí a série Encontros. Pessoas que tiveram um encontro que mudou a vida, um encontro com Cristo. E nós vamos ter alguns episódios nesse mês de setembro. A série Encontros começa no próximo domingo, dia 11. Então você não pode perder. Aqui assim, é uma série e logo após a série Encontro, aí nós vamos ter a série Encontros. Nós vamos ter a série Poderosamente na sua segunda temporada. Os nossos psicólogos já estão trabalhando os temas traumas da mente, distúrbios da mente, então você não pode perder. Nós vamos encerrar o ano, nossa última série será Poderosamente na segunda temporada. Boa noite para você que está aqui de forma presencial. Tem alguém que veio pela primeira vez à igreja hoje aqui? Tem? Faz assim com a mão. Olha, tem ali um jovem, Deus te abençoe, viu? Que bom, a família está ali, que bom. Dá um abraço nessa pessoa e diga para ela que ela é bem-vinda, quem está perto dela. E tem mais alguém aqui? Esse é um tema, poderosamente aqui falando, que nós vamos ter no final do ano, muito enriquecedor. Mas essa série de direitos que está terminando hoje, e aqui deixaram um grande pepino para o pastor Osmar, que é a pena de morte na Bíblia, mas a Bíblia fala assim sobre pena de morte. Então vamos lá para o nosso tema de hoje. Pena de morte na Bíblia. Infelizmente, é um tema muito polêmico, um tema que trata com o bem maior que temos aqui, que é a vida. Mas nesse tema de hoje, nós queremos abrir um pouquinho o leque para mostrar o que é que Deus pensa disso. Quais são os conceitos pelos quais Deus toma as suas decisões, Ele é o autor da vida. Infelizmente, algumas polêmicas têm sido levantadas porque alguns erros, como mencionado aqui pelos advogados anteriormente, alguns erros judiciais têm sido tomados quando essa pena é ministrada. E eu quero começar com o caso de Troy Davis. Esse homem se envolveu num crime por volta de 1989. E, segundo os relatos, ele estava defendendo um morador de rua que estava sendo atacado por um policial que acaba falecendo. O nome do policial é Mark. Apesar de todas as dificuldades, em 21 de setembro de 2011, ele foi condenado. Mas quais foram as coisas desse caso que deixaram esse caso marcados na história? Primeiro, a arma do crime nunca foi encontrada. As 9 testemunhas que depuseram contra ele, 7 se arrependeram, dizendo ter sido coagidas pelos policiais. Nenhuma evidência forense ou de DNA fora encontrada. O verdadeiro assassino um pouco mais tarde, sob efeito de álcool, seria Sylvester Collis. Confessou que ele cometera o crime. Mesmo coberto pela presunção de inocência e com muitas pessoas tentando salvá-lo da condenação, entre elas pessoas famosas como o bispo Desmond Tutu, o ex-presidente norte-americano Jimmy Carter, o Papa Bento XVI e a Anistia Internacional, nesse dia aí, no dia 21 de setembro de 2011, ele recebeu uma injeção letal e morreu. E fica a dúvida, ele merecia isso? Perdeu o seu bem maior. O segundo caso talvez seja de um homem mais conhecido, Carol W. Chessman, mais conhecido como o bandido da luz vermelha, envolvido na década de 40 em muitos crimes envolvendo casais.
O que leva a esse caso, traz esse caso à baila, não é que ele era ou não era um criminoso, é que houve algumas falhas no processo judicial que o levou à sua condenação. Exemplo, no dia da sua condenação, que aconteceu em 2 de maio de 1960, o juiz responsável pela ordem era o juiz Goodman. Os advogados de defesa entraram na sala desse homem e pediram para apresentar novas provas que a sua defesa produziu. Vendo que as provas eram importantes, o juiz deu a ordem à sua secretária que entrasse em contato, estava já a poucos minutos da execução, entrasse em contato, na época por telefone, com a penitenciária de San Quintín. Só que sua secretária não sabia o nome. E aí começou uma sucessão de erros. Olha que caso. Ele já estava na câmara de gás. Sua secretária, não sabendo, entrou em contato com o escrivão. O escrivão não sabia. Mas conseguiram um telefone, só que quando anotaram o telefone, esqueceram um dígito do telefone. Um número esquecido. E o tempo foi passando. Quando conseguiram ligar para a penitenciária, já era tarde demais. Ele já tinha sido executado e não pôde usufruir dos benefícios que a lei lhe trazia. Por esses casos, esse é um tema complicado. Já imaginou? Se fosse um parente seu, se fosse um familiar. Nesta noite eu estou com pessoas aqui e pessoas na internet que são contra e pessoas que são a favor. E a Bíblia diz o que sobre isso? Qual a posição da Bíblia, qual a posição de Deus nesse caso que é tão sensível, que envolve morte, que envolve o retirar do dom mais precioso que temos? Então, vamos para a palavra de Deus, no primeiro verso, que para mim é o mais polêmico, o mais contundente, que é esse aqui. Gênesis capítulo 9, o verso 6. Vamos para a Bíblia? Primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 9, o verso 6. Eu creio que para você que está na internet que nunca abriu a Bíblia, até é fácil de abrir. É Gênesis capítulo 9, o verso 6. É o primeiro texto para a nossa reflexão. Vamos estudar vários textos e várias possibilidades. O meu desejo é que no final deste tema você tenha uma impressão mental do que deve ser feito, do que é correto, porque pena de morte está aliado, deve ser avaliado com a justiça. Pena de morte e justiça. Então, é Gênesis capítulo 9, o verso 6. Você já encontrou? Vamos então fechar os nossos olhos e fazer essa oração? Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, esse é um tema muito difícil. Talvez eu esteja falando com alguém aqui presencialmente ou na internet que sofreu injustamente com uma bala perdida ou com uma execução sumária, alguma coisa triste que aconteceu na família, e essa pessoa está conectada conosco para buscar uma resposta. Eu não tenho respostas, mas vamos estudar a Bíblia e pedir que o Senhor, através do seu Espírito, fale conosco. Conscientize-nos do seu amor, da sua graça e da sua misericórdia, mesmo estudando um tema tão forte como este. Fale conosco, Senhor, tenha misericórdia de nós e que eu e os meus defeitos de caráter não atrapalhem a sua conversa com seu povo. Tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém ou amém? Amém. Então diz assim a santa e poderosa palavra de Deus em Gênesis capítulo 9, o versículo 6. Gênesis 9, verso 6 diz assim: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Presta bem atenção, como é forte esse verso. E esse verso pode mexer com tua cabeça. Eu não sei qual é o teu posicionamento, mas veja o que Deus apresentou através de Moisés logo após o dilúvio. Vou ler de novo aqui o começo do verso. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem, outro homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. É forte, é muito forte isso aqui. Esse texto é um texto dos mais fortes, de que há uma declaração divina permitindo tal prática de que a pessoa tenha a sua vida interrompida. Isso para os direitos humanos é terrível esse verso aqui. Porém, lembre, Deus havia acabado de fazer uma intervenção trágica. Ele acabou com o mundo.
O dilúvio havia passado porque os pecados chegaram até o céu, assim que a Bíblia descreve. E Deus disse assim: eu preciso fazer uma intervenção e criar uma nova linhagem, dar uma nova oportunidade para que o homem viva direito na terra que eu coloquei com justiça. Então Deus diz assim: para proteger o bem maior que o homem tem, eu vou estabelecer uma regra forte, dura, para criar uma barreira, um limite para que o homem não ultrapasse. Se você matar, você morre. Então, mesmo sendo duro, essa palavra sendo dura é uma palavra protetiva, uma barreira grande. Se você tirar o bem maior de alguém, você perde o seu. Porque esta pessoa é a minha imagem, é contra mim que você está lutando, é contra mim que você está intentando. Eu copiei aqui algumas passagens interessantes da revista Adventista, que foi publicada em março de 2015, com José Flores, que é muito feliz na sua explicação. Ele diz o seguinte, quanto a esse texto, especialmente no uso que esse texto nos mostra na execução de um criminoso, de um crime hediondo. Essa explicação aqui já vai servir para muitas coisas, muitas ordens que Deus deu para povos inteiros. Principalmente quando Israel é recolocado à terra que lhe foi dada como herança, saindo do Egito. Então você vê nações inteiras sendo exterminadas. Aquelas nações praticavam crimes hediondos. É uma ordem transcultural. Por que eu posso dizer, o Flores vai dizer que é uma ordem transcultural? Desde o início da história pós-dilúvio, quando só existia Noé, sua esposa, filhos e noras, era uma só cultura. O Criador autorizou, veja, a ordem é dada, a autorização é dada por Deus, que o ser humano pudesse tirar a vida do assassino. Porque Deus queria acabar com a violência que levou à intervenção divina chamada de dilúvio. Outra coisa importante é a gente saber qual era a base divina para a aplicação de tal pena por parte de autoridades constituídas. Um conceito de valorização da vida. Deus foi muito duro para mostrar a importância que Ele dá à vida. O bem maior que Ele soprou para nós na pessoa de Adão. Muito amplo, muito mais amplo que aquele apresentado por qualquer comissão de direitos humanos do mundo. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Deus autorizou o poder judicial, não é você ou eu, a tirar a vida do criminoso, porque ele supervaloriza a vida que foi tirada pelo bandido. Enquanto que defensores dos direitos humanos, que não pensam biblicamente, valorizam a vida do criminoso. A Bíblia valoriza mais a vida da vítima, pois ela também é a imagem e semelhança de Deus. A vida é tão sagrada aos olhos do legislador divino que ele exige o fim da existência daquele que criminosamente tirou a vida do outro, da outra pessoa, ou direito da outra pessoa de viver. Então isso aí está na revista Adventista. Isso aqui é interessante. Uma coisa que já a gente vai começar a abrir a nossa mente. Ele não está falando de condenação eterna dessa pessoa. Deus não está falando que essa pessoa não terá oportunidade, que Ele não vai julgar esta pessoa, que não vai julgar os motivos do coração, não é nada disso. A Bíblia diz que Deus a ninguém julga, mas deu ao Filho toda a capacidade para julgar. O que a Bíblia está dizendo é que Deus, chega um momento que Ele diz, essa pessoa não pode viver mais. Não quer dizer que ela será condenada eternamente, mas que ela não pode viver mais. A sua vida será interrompida ali. Porque há benefício da sociedade. Esse seria o princípio que Flores apresentou. Seguindo no raciocínio, a gente precisa ter outra informação importante que a revista traz. Não podemos confundir pena de morte com aplicação da justiça, como homicídio praticado friamente e proibido em Êxodo e aí nas passagens seguintes. Mesmo que a pena de morte e a prisão perpétua não sejam a solução, já foi avaliado aqui na primeira parte do nosso programa, para a criminalidade, porque a solução, biblicamente, só se encontra com a volta de Cristo, em Apocalipse 21, verso 4, 22, 15.
Como bem disse o comentário bíblico adventista do sétimo dia, a respeito de Gênesis 9, Deus tomou o cuidado de erigir uma barreira contra a supremacia do mal e, assim, lançou o fundamento para um desenvolvimento civil ordenado da humanidade. Então, veja, a criminalidade estava desenfreada. Deus disse assim, eu preciso destruir tudo aqui e reconstruir. Escolheu Noé, eu vou colocar uma barreira. Se alguém voltar a trabalhar com os mesmos princípios de criminalidade, essa pessoa não pode continuar na minha sociedade, na sociedade que eu quero que vocês tenham, o que eu planejei para vocês. Uma coisa que está na mente de Deus e que não está na mente nossa, é esse nosso tema agora que nós vamos introduzir. Segunda morte. Porque para mim, ser humano, só existe uma morte. Mas Deus não trabalha com uma morte só. Isso é muito importante, principalmente quando nós pedimos milagres para os moribundos, para quem está morrendo. Uma pessoa que está morrendo e você reclama porque Deus não curou essa pessoa ou porque essa pessoa não ressuscitou. Eu lhe pergunto, essa pessoa não vai morrer nunca, então? Porque se todo doente que tiver para morrer nós orarmos, então Deus tem a obrigação de manter a vida dessa pessoa há quantos anos? 200, 300, 400, 500, 600? Isso é importante saber que Deus está mais preocupado com a segunda do que com a primeira. Veja só o que o texto bíblico agora vai nos apresentar sobre segunda morte. Olha o que diz Apocalipse 20, verso 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Já em Apocalipse 2:11, a Bíblia diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. E Apocalipse 21:8 fecha dizendo o seguinte: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então veja, o leque é aberto quando você tem uma segunda possibilidade. Quando a Bíblia trata desse assunto de morte, a Bíblia não está falando só de um aspecto físico, de uma questão de um sono que Jesus vem para despertar o que dorme. Mas a Bíblia está falando de uma possibilidade, pior ainda, de uma morte com consequências eternas, que por muito é confundida como morte eterna ou como castigo eterno, como pessoas que vão ficar sofrendo eternamente. A Bíblia está dizendo que eu tenho uma questão social para resolver, de inibição da criminalidade, mas que Deus também tem uma preocupação em nos salvar de uma morte eterna, com consequências eternas, para nunca mais acordar, para que aquela vida deixe de existir. Então a Bíblia também apresenta esta possibilidade, a possibilidade que é clara, é real, da segunda morte. Mas então vamos avaliar como Deus lida com a morte. Esse é o nosso tema agora, adentrando um pouco mais sobre a personalidade de Deus, trabalhando com esse tema. Como é que Deus lida com a morte? O que é a morte para Deus? Será que há algum sentimento em Deus? Ou é por ser Ele onisciente, por ser sabedor de todas as coisas, Ele lida facilmente com a morte? Vamos ver algumas pistas que a Bíblia nos deixa. A primeira está em Êxodo, capítulo 20, verso 13. Êxodo capítulo 20, verso 13, é um mandamento exclusivo para trabalhar essa questão. Deus diz a mim que eu não tenho o direito de matar. Você não deve matar. Então esse é um mandamento para proteger mais uma vez. Veja, nós temos um primeiro mandamento, quando Deus diz assim, olha, a criminalidade foi tão grande que eu tive que fazer uma intervenção com o dilúvio, agora que outra geração vai começar, de você, Noé, coloca aí, quem matar alguém da agora em diante, essa pessoa também deve morrer. Vamos fazer com que as leis sejam mais rígidas para inibir essa criminalidade, principalmente o homicídio, que alguém roube o bem maior de outra pessoa. Mas agora que o seu povo está saindo do deserto, do Egito, indo para Canaã, Deus também fala do mesmo assunto. Olha, a morte eu continuo acreditando que não deva ser uma prática entre vocês. Não matarás, é a minha ordem, não matarás. Outro verso que você vai encontrar está em Ezequiel 18, verso 32, que vai dizer assim: porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus,
portanto, convertei-vos e vivei. Quando Deus diz assim, eu não tenho prazer na morte de ninguém, e ele diz, convertei-vos e vivei, de que morte ele está falando? Converter e viver salva você o quê? De uma bala perdida? O crente convertido não morre, o câncer não pega, o Covid não pega, é isso? O que é que Deus está falando? Deus está ampliando. Eu não tenho prazer em que alguém que eu criei para viver comigo eternamente desapareça eternamente. Então veja o contexto que Deus diz assim, eu não tenho interesse que ninguém se perca. Porque Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então Deus está preocupado não com uma morte física, um sono que eu vou passar e depois ele vai voltar e vai me ressuscitar. Ele está preocupado com a minha salvação. E o outro verso está em Levítico capítulo 24, o verso 20. Que depois vai ser repetido por Jesus e ampliado por Jesus. Então, quando Deus fala sobre essa questão da morte, você tem essa lei forte de Levítico 24, 20, que diz assim, fratura por fratura, olho por olho, dente por dente, como ele tiver desfigurado algum homem, assim lhe fará. Isso parece ser duro, não. Deus está mais uma vez colocando uma barreira protetiva. Porque eu lhe pergunto, se alguém furar o seu olho, qual o teu desejo? Você que está na internet aí. Alguém pegou um espeto de churrasco e você tem o desejo de fazer o quê? Furar o olho dele também ou de matá-lo? No caso do adultério, no caso de alguma coisa que foi infligida contra você, o desejo humano, carnal, é de vingança, de ir até o bem mais precioso da pessoa. Então Deus diz assim, se alguém te ferir no braço, o máximo que você pode fazer é ferir o braço dele também. Porque eu estou lhe dando uma ordem, não mate. Jesus então agora, pegando do mesmo princípio, porque Jesus veio revelar o verdadeiro sentido da lei de Deus, olha como é que ele fala. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente? Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, vire à esquerda. Olha que coisa, né? Olha, no Antigo Testamento eu disse para você o seguinte, limite essa sua força, esse ímpeto para não atentar contra a vida humana, você não pode matar. Mas eu digo para você, cresça nisso aí. Se alguém te der um tapa, vire o outro lado. Não retribua. Acabe com a violência na essência que é o teu coração. Assim como ele vai falar também do adultério, que nós comentamos aqui sobre divórcio, ele diz, olha, Moisés autorizou que o homem desse carta de divórcio à sua mulher, por causa da dureza do coração dele, porque no princípio não era assim. Então Jesus volta ao âmago da questão, de que a mente humana, de que o coração humano precisa ser trabalhado nessa questão tão difícil. Mas Deus também trabalha a morte, que é uma maldição, que Satanás lançou sobre a terra, e Deus trabalha para transformar maldição em bênção. Quando você lê Apocalipse 14, o verso 13, olha o que está escrito aí. A morte é vista como selamento também. Então, ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurado ou felizes os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanharão, ou acompanham. Então, olha só, Deus tem lhe dado, Satanás lançou uma maldição sobre a terra, a morte é a grande arma de Satanás, e Deus tem os momentos áureos da vida da pessoa, dá uma permissão para que essa pessoa descanse e seja selada, no melhor momento da vida dela, e isso a gente nunca vai entender, porque nós, pobres seres humanos egoístas, a gente quer que a pessoa fique vegetando na cama, mas viva. A gente quer que o nosso querido não vá, mas pode ser que se ele passar mais alguns anos, as coisas fiquem difíceis. A Bíblia relata o caso do rei Ezequias. O rei Ezequias estava com a casa toda em ordem. E o profeta é enviado ao palácio para dizer que a doença que ele tinha não era para a vida, era para a morte, ele iria morrer. E o recado de Deus é, coloque sua vida em ordem, você vai morrer. Você não vai ter cura para essa doença.
E ele vira para a parede e cobra seu FGTS espiritual. Ele diz: Senhor, eu fui bom o tempo todo, agora que eu estou no meu melhor momento, o Senhor vai me levar? E cobra de Deus. Isso não é justo. Antes que o profeta saísse do palácio, Deus diz assim: volta para ele e diga para ele que eu vou dar mais 15 anos para ele. E foram 15 difíceis anos. Deus sabia que era o melhor momento para a vida de Ezequias. Nesses 15 anos, nasceu Manassés. Mais para frente, a vida de Manassés vai mudar, mas foi difícil o reinado de Manassés. Então, Deus transforma a maldição que é a morte. Eu falo da morte não segunda, a primeira morte, onde pessoas, famílias são desconfiguradas, onde pessoas ficam órfãos, outras ficam viúvas ou viúvos. Deus aproveita ali para um selamento de uma pessoa que está no melhor momento da sua vida espiritual. Já pensou nisso? Como também Satanás trabalha para selar pessoas no pior momento de sua vida. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Uma coisa que não pode passar desapercebida é que pena de morte é uma escolha humana, porque a gente costuma atribuir a Deus coisas que a gente não consegue entender ou resolver. E quando a pessoa morre, como dizer, foi a vontade de Deus. Quando se você for a um funeral, em nome de Jesus, fique calado, porque você fala muita bobagem. Você chega para a pessoa que perdeu o ente querido e diz assim: é isso mesmo. O que é que você quer dizer quando você fala isso mesmo? Isso mesmo, foi você aprendeu isso sozinho ou foi algum filósofo que você leu? É isso mesmo, olha que palavra. É isso mesmo. Ou senão você diz assim: seja forte. Você não perdeu sua mãe, você não perdeu sua esposa, você não perdeu seu pai. É muito fácil dizer seja forte, você não está nem aí para a pessoa. Ou senão você diz assim: não chore. Ajudou muito, não chore. A pessoa fazia. Quando eu apanhava e era criança, minha mãe dizia: não chore não. Quer dizer, eu tomando as cintadas, quer dizer, não podia nem chorar. Não chore não. É isso que você faz com a pessoa que recebeu de Satanás um grande golpe? Aí você diz: não chore. E sabe qual é a pior coisa que você fala? Deus sabe o que faz. Quando você diz Deus sabe o que faz, quem matou foi Deus. Pense nisso. Então sabe o que é melhor fazer? Fica caladinho. Fica quieto, porque a pena de morte é uma escolha humana. Não foi Deus quem introduziu a morte no mundo. Não foi Satanás quem criou a morte. A morte é uma escolha minha. Eu escolhi, porque Deus colocou 2 árvores lá e disse: olha, no dia em que você é livre, essa árvore aqui lhe permite sair da vida eterna comigo e morrer. Se você comer, você morre. Mas eu lhe criei para ser conhecedor só do bem. Se você quiser conhecer o mal, é aqui. Você é livre para isso. E nós optamos. E o Antigo Testamento parece desconhecer isso, não entender bem a soberania de Deus. Por exemplo, quando você chega em 1 Samuel, no capítulo 2, o verso 6, o profeta vai dizer assim: o Senhor tira a vida e dá a vida. Então, quer dizer, uma coisa que eu escolhi, foi a morte, agora já é atribuída para Deus. Não, é assim, Deus mata, Deus derruba aviões, e Satanás passa de forma desapercebida, continuando a fazer a sua obra, porque nós culpamos a Deus quando alguém perde um bem maior. Então Samuel acreditava que Deus era tão soberano, que o mal e o bem poderiam trabalhar ao lado a lado. Jó diz: o Senhor Deus deu e o Senhor tomou. No Novo Testamento, os discípulos perguntam: pai, quem pecou, esse ou seus pais, em João capítulo 9, com o cego de nascença? Porque na cabeça dessas pessoas não existe mal. Deus é soberano, autor do bem e do mal. E é possível que em pleno século 21, pessoas que tiveram perdas aqui, que estejam me assistindo, estejam atribuindo a Deus que Deus está usando essa arma para lhe punir, para lhe castigar ou para aprimorar a sua vida. Não esqueça que a culpa é nossa. Olha o que diz a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 5, verso 12.
Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Para morrer é só estar vivo. Essa foi a nossa escolha. Meus filhos vão morrer, eu vou morrer, meus netos vão morrer, meus bisnetos vão morrer, até que Jesus volte e resolva esse problema. Então não é um problema que deve ser atribuído a Deus. A morte passou a fazer parte da minha essência. Eu vou morrer porque nasci, porque eu fiz essa escolha. Nós demos ouvidos a Satanás e agora estamos provando da morte, que era uma escolha, uma possibilidade. Mas Deus é tão misericordioso que ao longo da Bíblia a gente se aprende muito a decretos de morte estabelecidos por Deus para nações inteiras, mas a gente passa por passagens como a que eu vou apresentar para você aqui, ó, as cidades refúgio. Quem criou as cidades refúgio? Deus. E olha aqui os textos para isso, ó. Escolhei para vós outros cidades que vos sirvam de refúgio, para que nela se acolha o homicida que matar alguém voluntariamente, para que não aconteça o que aconteceu com Troy, para que se dê tempo suficiente para essa pessoa provar a inocência, que ele corra até essa cidade. Agora veja aí, agora no capítulo 35, o verso 13 e 14. As cidades que derdes serão 6 cidades de refúgio para vós outros. 3 dessas cidades dareis deste lado do Jordão, e 3 dareis na terra de Canaã. Cidades de refúgio serão para vocês. E olha as cidades. As cidades estão aí, 3 de um lado do Jordão, antes do Jordão, e 3 depois do Jordão. Bezer, Ramote e Galgolã estão antes. Quedes, Siquém e Queriate Arba. Essas cidades estavam ali com pistas, as melhores pistas que Israel tinha, eram as que levavam para as cidades de refúgio. Estavam perto, o povo estava ali, e qualquer pessoa que, por exemplo, fosse cortar uma árvore, o machado voasse, batesse na cabeça de alguém, matasse, daqui que ele explicasse, a família matava ele. Então ele podia correr, se abrigar, e ninguém podia entrar e matá-lo ali. Então veja, Deus protegendo a vida, Deus exercendo morte com justiça. De um lado Deus diz assim, ó, se matar uma pessoa e você for flagrado por matar como Caim fizera, e introduzir a morte no mundo, e essa pessoa é culpada, que ela morra também. Se ela tirou o bem maior, ela não sirva de incentivo para essa prática, como os antediluvianos fizeram. Mas agora eu estou dizendo para você, para que a gente não cometa nenhuma irregularidade, eu estou criando 6 cidades de refúgio, 3 antes e 3 depois do Jordão. Deus tem um problema para resolver, e Ele vai resolver. Deus estabeleceu uma pena de morte não para o pecador, mas para o pecado. Eu quero ler com vocês esse texto da Bíblia, Romanos capítulo 6. Já finalizando a nossa mensagem de hoje, Romanos capítulo 6, os versos 1 até o verso 11. Romanos 6, 1 a 11. Diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, olha só, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Que coisa paradoxal. A morte introduzida no mundo e nós somos salvos pela morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, porque fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabemos isto,
que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos ao pecado como escravos, porquanto nem quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Olha só, 10. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Olha que coisa, tanque batismal. Assim como Cristo me salvou com sua morte, eu me declaro um homem morto para o pecado e vivo com ele quando sou batizado. A importância de ser batizado, o batismo marca a minha morte para a velha vida. E algo que é terrivelmente marcado nas palavras santas escrituras, que a morte é um grande inimigo. Deus transforma uma morte que é inimiga em bênção. Eu posso morrer, eu posso decretar morte ao pecado para nascer de novo. Foi isso que Jesus fez, qual semente sepultado na terra, brotando para uma nova vida. E sabe qual é um dos maiores anseios de Deus? Deus decretou pena de morte para a morte. Deus decretou pena de morte para um intruso. No dicionário de Deus não existia a palavra morte. Esta é uma invenção humana. Abra comigo aí Coríntios capítulo 15, o verso 54. E quando este corpo corruptível... Olha, eu criei você com um corpo incorruptível, Adão. Você estava nu e nem sabia, porque a minha glória te cobria. Mas olha a escolha que você fez, olha a vida que você está levando. Quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Que coisa linda! Esses males, essas mazelas que fazem com que Deus administre a nossa vida de pecado, que Deus tenha que estabelecer leis duras para que o ser humano não avance na sua promiscuidade, na sua criminalidade. Deus tem um interesse. Eu quero devolver a normalidade para a sua vida, porque você foi criado para viver comigo eternamente. Eu vou revestir você de novo da incorruptibilidade. A morte não vai mais te alcançar. E a Bíblia diz: tragada foi a morte pela vitória. Isso é muito forte. E agora sim, vamos para o último verso que está em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Os versos 19 até o verso 23. E nós vamos encerrar a mensagem de hoje. Deus diz: eu não tenho prazer nem na primeira nem na segunda morte. Eu não tenho prazer em ver famílias desconfiguradas, órfãos, viúvas ou viúvos, calamidades. Eu não tenho prazer. Vocês escolheram isso e fazem com que eu tome medidas tão duras. A destruição final, a Bíblia chama de ser um ato estranho, uma obra estranha de Deus. Não pense que o dilúvio foi fácil para Deus, e não pense que quando o fogo vier sobre esse planeta, o fogo não foi feito para ser humano. Fogo não foi feito para ser humano. Mateus 24 diz que o lago de fogo foi feito para Satanás e seus anjos. Mas também vai a besta, o dragão e o falso profeta, diz Apocalipse. Não é para mim nem para você, porque a destruição do ser humano é um ato de amor divino para que o mal não se levante mais. E olha o que diz então 1 Coríntios capítulo 15, versos 19 até o verso 23. 1 Coríntios 15, 19 a 23 dizem assim: se a nossa esperança em Cristo
se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens, porque a morte vai nos alcançar, seja por decreto judicial, seja por doença, ou seja por velhice. A morte vai nos alcançar. Tenho dito aqui vários dias e anos já, e vou repetir: quem não quer morrer tem que trabalhar para Deus. Você que é crente aí e que não quer envelhecer ou morrer nesse mundo, nós precisamos pregar o evangelho, e será pregado o evangelho para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Se você não quer morrer, vamos pregar, vamos dar estudos bíblicos, vamos falar às pessoas que elas precisam conhecer Cristo, e quando se completar o número dos que serão salvos, Ele voltará a essa terra. Paulo disse, nossa, vou repetir, verso 19, olha o que Paulo fala no verso 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morremos, assim também todos serão vivificados em Cristo. Todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Primeiro Cristo abriu o caminho, as primícias. Porque Cristo morre depois e é primícia? Porque o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Ele aceitou a morte como castigo dele. Então ele se torna as primícias, a morte não pode ressuscitar, não pode mantê-lo na sepultura. Mas você tem Moisés, você tem a filha de Jairo, você tem Lázaro, e depois o seu querido, quando ele voltar, ele devolve para você. Não devemos passar o nosso tempo na vida que vivemos aqui pensando na morte. Pense na vida. Deus tem vida eterna para mim e para você, mas não pense na primeira morte, se preocupe com a segunda. Você que está me assistindo aí, já fez um pacto com Cristo? Você já foi lavado no sangue do Cordeiro? Você já foi batizado? Não corra, registre o seu nome com sangue no livro da vida, aceitando Cristo e sendo batizado. Se alguém está nesse auditório e não foi batizado ainda, pensa nisso. Eu vou registrar o meu desejo de ter um advogado no céu, porque eu não quero passar pela pena da segunda morte. A segunda morte é para Satanás e seus anjos, não é para ser humano. O que é que Deus quer fazer comigo, com você nessa noite? Nos revestir de imortalidade. Esse corpo corruptível voltar a ser incorruptível para viver com Ele para sempre. Há nesse auditório aqui alguém que hoje gostaria de tomar essa decisão, dizer, pastor, eu quero ser renovado, pastor, eu quero ser transformado, eu quero dizer como o apóstolo diz, tragada foi a morte pela vitória, mas eu preciso tomar uma decisão hoje. Hoje eu preciso refazer os meus laços com o Senhor. Se você está aqui, eu gostaria de pedir a você que ficasse em pé comigo. Eu já estou em pé, eu quero fazer esse laço. Eu quero ver Jesus voltando em meus dias. Eu quero ver o céu se abrir e Jesus voltando. Mas para você que está na internet, já apareceu aqui na nossa tela um QR Code. Diga assim, eu aceito. O problema da morte foi eu quem criei. Eu vou ajudar Deus a resolver. Eu vou aceitar Cristo. Porque se eu aceitar Cristo, a morte será tragada pela vitória em minha vida. Porque Jesus diz em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Vamos ficar em pé? Vamos fazer a nossa oração para encerrarmos a nossa série de direitos. Primeira temporada. Senhor Deus, nós cometemos com a nossa liberdade. Provamos que somos a tua imagem e semelhança quando decidimos. Nós decidimos nos afastar do Senhor. O Senhor trabalhou com questões legais. O Senhor trabalhou estabelecendo normas, princípios. Mas a maior preocupação do Senhor
não é deixarmos de viver essa vida que Paulo diz que é a mais miserável que tem. O Senhor está preocupado em restabelecer a conexão eterna conosco. O Senhor quer restaurar a nossa família, a nossa vida, mas o Senhor quer que vivamos eternamente. O Senhor quer nos fazer incorruptíveis, imortais contigo. Fique conosco nessa noite, que a gente possa entender isso e nos apegarmos mais e mais a Deus, para que assim se cumpra em nossa vida, que a morte foi tragada pela vitória. Nos abençoe, nos use para pregarmos do teu amor e da tua misericórdia ao mundo que não te conhece. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.